Ei, você! Sim, você, pré-universitário querido. Já se sentiu como se estivesse à deriva, sozinho, um primata super desenvolvido em uma rocha flutuando no espaço, sem sentido? Bom, pois que coincidência. Sabe quem também se sentia assim? O homem do início da Idade Contemporânea. Era uma época bem difícil. A igreja perdeu sua influência. O darwinismo tirou o homem do centro das espécies. O heliocentrismo tirou o homem do centro do universo. Um tempo depois, tirariam do homem até mesmo o controle de si mesmo. A humanidade, então, deu uma longa encarada para dentro de si, e o que ela encontrou era um grande abismo, que olhou de volta. E talvez o maior desses abismos estivesse dentro da própria mente humana, lugar escuro, enigmático. O homem já tinha feito descobertas surpreendentes até mesmo sobre as estrelas, mas esse lugarzinho dentro de nós mesmos permanecia relativamente inexplorado, relegado às teorias filosóficas e às especulações. Eventualmente, o homem decidiu que era preciso uma ciência para estudar esse lugar. Mas como estudar algo tão volátil? Uma maçã caindo na cabeça era concreto o suficiente para inspirar uma teoria científica, como a de Newton. Mas o que fazer quando o objeto de estudo simplesmente não está em um plano concreto? Era possível estudar as percepções e as emoções, sem especulações, com os próprios métodos das ciências da natureza? Bom, esse alemão aqui acreditava que sim. Em 1879, Wilhelm Wundt fundava em Leipzig o primeiro departamento de psicologia do mundo, a separando da filosofia e da medicina. Para que um determinado saber se legitime como científico, em suma, alguns requisitos são necessários: objeto específico, linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, processo cumulativo do conhecimento e objetividade. Isso era o que Wundt aspirava, provar que os ditos processos da consciência poderiam ser estudados a partir desses requisitos. No entanto, essa objetividade pretendida logo deixaria escancaradas as peculiaridades que a psicologia mostra em certo nível até hoje. Pergunte a um astrônomo o que ele estuda, ou a um botânico, ou a um biólogo. Por mais que essas respostas possam variar, elas sempre parecem estar dentro de um certo escopo delimitado. Mas essa delimitação sempre se mostrou mais difícil na psicologia. A princípio, Wundt desejava ter a mente como objeto de estudo da psicologia. Porém, o método proposto por ele, o introspeccionismo, logo seria alvo de críticas por ser excessivamente arbitrário e especulativo. Seus dados não poderiam ser replicados em laboratórios em partes distintas do mundo, e dependem demais da subjetividade e de seus pesquisadores. Isso ter acontecido logo no início da psicologia como ciência é bastante ilustrativo. Por ter surgido da filosofia, a psicologia carregou consigo um de seus traços mais marcantes, a multiplicidade dos objetos de estudo. Wundt talvez tenha proposto um conceito vago de mente para ser estudado, mas à medida que o saber psicológico se desenvolveu, uma gama de objetos passaram a ser explorados por diferentes visões dentro da psicologia. A verdade é que muitos desses saberes pouco têm em comum, além de estarem associados à própria psicologia. Por isso que a resposta adequada ao se perguntar qual é a posição da psicologia sobre determinado assunto seria: depende. Mas então, qual visão estaria certa? Guerras já foram travadas por assuntos menos espinhosos. Tudo que vamos assumir é que todas têm bases sólidas e rigorosas, e todas têm resultados comprovados em seus métodos, por mais que sejam divergentes quanto ao objeto de estudo e os próprios métodos. Em vez de procurar pela visão correta, o mais adequado seria olhar para a psicologia como constituída por uma série de lentes sobre determinados assuntos. E se for para seria que todas elas olham para um grande abismo? Para buscar uma relação entre todas essas lentes, seria que todas elas olham para a subjetividade do ser humano, uma síntese de suas experiências, significações, emoções, vivências, visões de mundo e contextos históricos e sociais? Algo tão múltiplo que explicaria por que faz mais sentido falar em psicologias, no plural. Seja o objeto de estudo que for, o inconsciente, o comportamento, a consciência humana, a personalidade, a partir do estudo da subjetividade, a psicologia pode oferecer seus saberes nas mais diversas áreas. Por isso, essa multiplicidade pode assustar à primeira vista, ou até colocar a psicologia e sua legitimidade em xeque. Mas na verdade, é uma coisa positiva. Sendo o ser humano tão mais multifacetado que todos os outros objetos de estudo das ciências humanas, uma ciência que se prontificasse a entendê-lo em sua totalidade
teria de ser tão abrangente quanto o que se propôs a estudar. Em termos mais práticos, a psicologia está apta a alcançar os mais variados locais, e recorrer a ela, seja qual for o contexto, pode melhorar em muito o nosso desempenho e qualidade de vida. Seja o seu objetivo passar no vestibular, adestrar um pombo, ou até mesmo ser a próxima Rebeca Andrade.